formato deste tipo, mas é a primeira vez que me encontro nesta situação. De facto, acho que continuarei e que cumprirei o que eu deveria ter sido no princípio. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, minhas caras amigas, meus caros amigos. A primeira pergunta que me coloquei no momento de conceber as minhas palavras para hoje não foi o que é dizer, mas o como dizer. E esse como não diz respeito ao tipo de discurso, o estilo, as questões de tratar, mas apenas, simplesmente, os fonemas, os sons, o som, o sotaque. Isto é, o modelo estrutural da língua comunitária. Se eu agora falasse como falo habitualmente, havia talvez quem pensasse, olha, o espanhol é para falar português. Ou deixo-me caler com essa mistura esquisita de espanhol e português. E por isso eu estou agora também por uma versão intermédia, por um outro dialeto que considero também parte da minha língua. Mas tentarei convencer ninguém que a minha fala cotidiana também faz parte da língua portuguesa. Com certeza, trata-se de uma variedade de português muito influenciada pelo espanhol, após séculos de contato, da subordinação estrutural, da submissão cultural. É uma fala híbrida e interferida, uma língua da fronteira da música, filha de um processo escolar da substituição linguística. Porém, não tenho dúvidas, é uma fala que faz parte do português. Contudo, eu não quero parecer português, não sou português. Eu não quero parecer espanhol, porque esta coisa não faz parte da minha identidade. Eu sou apenas galego, ainda que não sei muito bem o que isso significa, aqui e agora. É impossível explicar em muitas histórias linguísticas da Galiza. Não vou tentar. Com certeza, a consciência na Galiza atual da unidade linguística do português, do galego português, é minoritária, mas muito minoritária. Séculos de subordinação, dominação da instituição cultural, é que esta organização violenta e maciça deixaram esta triste legado. Contudo, alguns milhares de galegos e de galegas ainda estão cientes da unidade linguística, da unidade, da diversidade da unidade. Orgulhosos dessa consciência de pertença ao mundo da língua portuguesa, pertença e presença a quem não estão dispostos a renunciar. É por isso que hoje estou aqui. Pela luta de muitas pessoas que nas últimas décadas suportaram a censura e perseguição académica e cultural. Pela luta de muitos invisíveis que hoje estou aqui. O galego, como os portugueses na Galiza, morre lentamente, submetido a um democrático extermínio, abandonado pelo povo galego que quer ser espanhol, desprezado pelo Estado espanhol que não quer diversidade cultural e linguística. Porém, alguns decidimos correr com dignidade, organizados, persistentes, alegres e criativos. É por eles e por elas que estou até hoje aqui, com a minha língua híbrida, mestiça, livre, com a minha língua, com o meu português, com o vosso galego. Felizmente, alguns fatos abrem a porta de uma esperança. Cada vez há mais lusófonos no mundo que nos conhecem e que nos aceitem a nossa especificidade. É provável que, com o tempo, a Galiza possa preferir fazer parte desta da comunidade de países de língua portuguesa. Ainda nem sei com que estatuto, mas não esqueçam que, se tal coisa aconteça, será pelo empenho sustentável de pequenos grupos de pessoas, não pelo interesse primário de nenhum governo, nem do governo regional galego, nem do governo estatal espanhol, nem do governo estatal português. É por essas pessoas que hoje estou aqui, como mais um falante e escrevendo em português, língua que aprendo dia a dia, com muito gosto e com mais vontade. De facto, sei que morrerei aprendendo aí português. Falei já bastante de língua, quero falar agora um bocadinho, não passo nada de teologia. A 6 de março de 2014, morreu o poeta espanhol Leopoldo María Peneda. Eu escrevo poesia para ele. A 23 de março de 2015, um ano mais tarde, morreu o poeta português Roberto Leandro. Eu escrevo poesia
ou seja, escrita por necessidade vital, escrita por poesia, uma falsa medicina para curar doenças reais. A minha história poética é uma triste história, uma história interior. A história do menino cobarde que produz sempre o que havia de portas para ler. Do menino que um dia sentiu a necessidade de combater a doença. Às vezes escrever poesia, às vezes com esses medicamentos que o capitalismo oferece para curar as doenças que ele próprio cria. Sou um péssimo leitor, um leitor anárquico e fragmentário, um leitor de poemas, não de livros, um leitor de fragmentos, não de obras. Sou um péssimo leitor rodeado de textos estranhos que devo traduzir. A certidão de óbito de um imigrante galego do Brasil. A certidão de nascimento de uma imigrante brasileira na Espanha que quer casar com um espanhol. O contrato de uma empresa espanhola que quer explorar as riquezas de Angola, ainda que o povo angolano não tire nenhum proveito disso. As instruções de um inútil aparelho de cozinha substituir perfeitamente por qualquer faca tradicional. As instalações de um maravilhoso e luxuoso hotel que 99% da humanidade nunca poderá visitar. A certidão do registro criminal de um cidadão da Guiné-Bissau do Brasil que quer ser também espanhol. Olha, que quer ser espanhol. E eu, que não quero ser, que paradoxo. Sou um péssimo leitor, repito, porque não tenho vontade de ler, porque a minha capacidade de leitura esgota-se entre textos estranhos, entre a vida de milhares de pessoas que nascem, morrem, emigram, casam-se, querem trabalhar, querem estudar, querem viajar, querem comprar fatias de lumes da forma mais confortável. Tal é o meu ofício de tradutor de português na Espanha. Tal é a morte do leitor de aula de palavras que não quer ler. No final do dia, não tenho forças para ler, quero apenas ver o rosto dos meus filhos, ouvi-los falar, mas com uma língua que não é a minha. Saber que o meu país morre, saber que eu não tenho pátria, não quero tê-la, morro com ela. Fica apenas a língua, a minha língua. A língua que escolhi já há muito tempo, a minha língua que morre, a minha língua que vive. Nunca escrevi por prazer, sempre por necessidade. A única que aspiro é a poder escrever por prazer. De facto, já tenho começado a fazê-lo e guardo um novo livro na gaveta e um outro na cabeça. Escrever por prazer. Isso sim é literatura. Do anterior nada. Do anterior era apenas vida, uma vida agora confusa. E acabarei, por fim, pelo que tinha que ter sido conhecido, pelo seu agradecimento. Acho que compreenderá que a obtenção deste prémio é para mim muito mais do que uma surpresa inesperada. Em 1998, todo o meu ego criativo foi satisfeito quando venci na Galícia o 7º Prémio de Poesia Espanhol Maior. Na altura, o prémio mais importante para pessoas menores de 35 anos e livro individual. Escrevendo em português da Galícia. Escrevendo em português da Galícia. Continuei o meu percurso, acompanhado sempre pelo silêncio da cultura oficial galega e pelo calor dos pequenos públicos, das pequenas léxicas, dos grandes amigos. Publiquei poemas, publiquei até livros. Continuei o percurso sem curar a doença. Em 2014, venci o 2º Prémio de Poesia Figurante, escrevendo em português. Em 15 anos, o egotismo do tempo para ser poeta. E recebi como perverso agrado uma nova dose de obra. E também uma nova dose de silêncio. Quando o editor de Conclusão, o meu caro Alberto Mamão, propôs apresentar o livro para este prémio, eu pensei, pronto, nada a perder. Sim, nada a perder, um feito. Mas fui capaz de ver tudo o que era possível. E aqui estou agora, sem ter deixado um pouquinho de ego para este momento, mas sei o que agradecimento. Permita-me, em primeiro lugar, parabenizar o Mate Pérez, cuja presença agradeço, porque ele também é vencedor deste prémio. Nesse sentido, gostei imenso de a decisão final não ter sido tomada por unanimidade,
padres, as famílias, que permitem a existência do Prémio Glória Santana, especialmente a família Glória Santana e, designadamente, a Inês Pais, que me comunicou o prémio de palavras muito crianças. Por favor, continue. Talvez chegue mais uma galega, mas um galega diga: não, no livro, eu também escrevo em português. Em terceiro lugar, grato ao júri do prémio figurante e o editor, Alberto Romano, aqui presente. Sem eles não haveria livro a vencer prémio nenhum. Pessoa generosa, o Alberto Romano, e bom escritor, acredito. Espero que algum dia decida trocar algumas letras das suas escritas. Também a Verónica Martínez Delgado, também aqui presente, poeta com vasta obra e que nos seus dois últimos livros de poesia, de leitura muito recomendável, já trocou algumas letras da sua escrita. Conversando com ela, sempre à distância, estou a aprender a escrever por prazer e não por necessidade. Os amigos que hoje não estão aqui e que me têm acompanhado durante muitos anos no silêncio, o Pedro Casteleiro Lopes, o Luís Gonçalves, o Alfredo Ferreiro, a Tati Mancebo, o José António Zano Chiqui, o François Lafont. 7 poetas que há 20 anos escrevemos e publicamos um livro que marcou os nossos percursos. 7 poetas, 20 anos. O meu caríssimo amigo Celso Álvares Caca, um grande poeta de Obrescado, a quem tanto devo, e a todos e a todas que, no silêncio, continuam a escrever literatura em galego português na Galiza. Por fim, minha esposa Elvira, porque sem ela eu não estaria aqui, porque sem ela não seria nada. E finalmente permito-me ser um bocadinho provocador, pouco sordeiro, para dar um não agradecimento. Caras amigas, caros amigos, não agradeço este prémio ao Sistema Literário e Cultural Galego. Não agradeço este prémio aos meios de comunicação social galegos, galeguistas e os panelistas, cuja resposta coacionária foi e continua a ser o mais absoluto dos silêncios. Próxima terça-feira serei entrevistado pelo programa de televisão regional galega. Porquê? Pelo interesse pela cultura, pelo interesse de ter um galego vencido o Prémio de Poesia Internacional Português, não. Apenas porque tenho um amigo jornalista nessa televisão que brigou por conseguir essa entrevista. Por um amigo jornalista que trabalha na secção das escolas. Quando não há país, fiquem apenas os amigos. Enfim, no silêncio, ou fora dele, continuaremos a escrever. No silêncio, ou fora dele,